Boa tarde a todos e a todas, camarada Presidente do Congresso, camarada Presidente do PS Açores, camarada Presidente do JS Açores, caras e caros camaradas. Os jovens açorianos estão cansados desta crise e cansados de remar contra a maré de incertezas que temos vivido nos últimos anos. A crise do subprime, a crise das dívidas públicas, fizessem que fossem criadas na Europa e em Portugal medidas de austeridade que fizeram com que parte dos seus jovens qualificados emigrassem por falta de trabalho. Como em quase todas as matérias que o governo anterior da República teve de meter a mão, muitas foram atrapalhadas, que aqui na região não aconteceram, pois tivemos um governo que suportou os efeitos das medidas daquela geringonça e protegeram os açorianos da austeridade. Camaradas, hoje cada vez mais a política está descredibilizada. Hoje cada euro mal gasto é um euro que a nossa geração vai pagar no futuro. Há que separar os maus políticos dos bons e afirmar que nem todos que estão na política são maus políticos e existem muitos bons exemplos nesta sala. Quem está e pertence a um partido político não pode e não deve ser prejudicado só porque a opinião pública coloca-nos todos no mesmo saco. E hoje, desiludir um jovem é mostrar-lhe que quem está na política está mais preocupado com o seu carreirismo do que efetivamente em corresponder aos seus anseios e preocupações. E quem mantém esses grupos e frações que protegem ou lutem para subir e se manterem no poder é cúmplice e são os responsáveis pela diminuição da participação da juventude no xadrez político. Hoje, o que mais vemos por aí são políticos que oferecem o que não é seu, oferecem o que é do Estado, o que é de todos nós. E aí quero deixar os parabéns pelo excelente e exemplar trabalho dos deputados do PS Açores à Assembleia da República, que neste momento são um exemplo pelo trabalho e dedicação pela defesa da nossa região. São um exemplo. E se há força e motivação na juventude açoriana, é porque somos livres de agir e de pensar sem amarras ao poder e aos políticos. Se o nosso pensamento é superior aos dos outros, é devido ao debate qualificado e energético que nos caracteriza. E essa característica existe porque no nosso passado tivemos políticas ao nível da educação que nos transformaram e que são característica desta nova geração, a geração mais qualificada da nossa autonomia. E esta geração só conseguirá vencer este tempo se não nos deixarmos vencer pelo medo. O medo de ficarmos sem trabalho, o medo de sofrermos represálias, medo de pensar de forma diferente, medo de ficarmos isolados, o medo de sermos independentes, o medo da incerteza. Como disse Roosevelt, a única coisa que devemos temer é o próprio medo. O medo paralisa, o medo condena a nossa forma de ser. Camaradas, o PS Açores é o responsável pela geração mais qualificada da autonomia. Faz parte do nosso ADN. Quando hoje interrogamos um recém-licenciado em qual é o local de trabalho, o que ele faz, a resposta é praticamente, na sua grande maioria, a mesma. Ou num programa de estágio, ou num programa de emprego protegido. E isso merece a nossa reflexão. Mas o que critico são aqueles que lá fora obrigaram-nos a seguir o caminho de acabarmos com a proteção social, a redução de salários, a redução do poder de compra. Não podem agora criticar o governo da nossa região, que está empenhado numa solução de ultrapassarmos as dificuldades que hoje em dia se chama arranjar emprego. Nenhum governo de direita ou de esquerda pode obstruir esse caminho. À nossa geração e ao futuro governo do Partido Socialista dos Açores cabe percorrer o caminho do fim dos programas temporários e introdução no mercado de trabalho. A criação de sistemas de proteção social para estagiários, como os descontos para a Segurança Social na última renovação do estagiário, ou a possibilidade de um novo estágio às jovens que possam engravidar durante o estágio. Este será um caminho difícil, mas fundamental na estabilidade de construção de um futuro para as famílias açorianas. Camaradas, este ano comemoramos os 40 anos da autonomia regional. Não podemos considerar que seja um processo encerrado. Sermos fiéis ao documento fundador da autonomia portuguesa não nos obriga a concordar com todos os contornos que temos vindo a seguir. O processo da autonomia não nos obriga a resolver discussões de décadas sobre o papel da região ou dos seus comportamentos, mas exige-nos agir no nosso tempo
exige-nos agir conforme as nossas necessidades do presente. Já acabo. E no presente não vejo necessidade, por exemplo, do reforço dos poderes do Conselho de Ilha. Um órgão que não é eleito de forma direta por todos os cidadãos não pode ter competências de governo de ilha. Se queremos dar força aos órgãos de ilha, que sejam as autarquias. E aí é fundamental a alteração constitucional para a adaptação dos órgãos autárquicos às características das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Temos de utilizar de forma absoluta as nossas competências para o reforço da autonomia nos campos sociais, administrativos, educativos, financeiros, económicos e territoriais. Não podemos discutir o reforço da autonomia sem termos ainda sequer ultrapassado. Camaradas, para terminar, tenho que vos dizer que esta geração tem de estar à altura da história desta região, de fazer justiça aos fundadores da autonomia, aos que deram autonomia à autonomia açoriana. Nunca fez tanto sentido ser socialista e açoriano como faz hoje. Nunca fez tanto sentido lutar pelo emprego, pela justiça social, pela economia, pela sociedade civilizada. Nunca este partido fez tanto sentido como faz hoje. Preparemos-nos para o combate de outubro das nossas vidas. Querer fazer parte da nova geração da autonomia, sem hesitações, com sentido de responsabilidade, nunca com medo dos velhos do Restelo, sempre com esperança. Esperança nos que trabalham, nos que querem trabalhar, esperança nos que trabalharam uma vida inteira, esperança nos que querem dar um futuro digno aos seus filhos, esperança na região, esperança no país. Viva a JS, viva o PS, viva os Açores. Um forte abraço e um bom congresso. Obrigado. Obrigado, camarada.